Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à utilização da percepção subjetiva do esforço, existem outras formas de fazer e outros tipos de percepção, de escalas, né, de avaliação, que permitem outras abordagens, né? Então, até então, a gente viu aqui essa que eu vinha falando, são medidas que você avalia, né, ou você orienta o seu aluno a perseguir um determinado ponto da escala e ele executa durante a sessão aquela avaliação, aquele esforço com base na percepção alvo, né? Então, aqui no caso, 13. Mas existe outra possibilidade, que é de você fazer o controle da carga do treino, né? Então, você prescreve um treino X, né? E ao final desse treino, você tem como identificar, né, o que eles chamam de monitoramento da percepção do subjetivo de esforço da sessão. Então, com base nessa informação que você obtém, né, durante, que representa o que foi a sessão de treino, você consegue determinar a carga de treinamento da sessão e, consequentemente, a carga de treinamento do período, né, que ele está, que você está monitorando, seja uma semana, um mês, então, dependendo do tempo que você vai acompanhar. Então, aqui, né, essa escala, a escala foi adaptada, né, a escala de percepção de esforço foi adaptada, ela é de 0 a 10, mas ela tem algumas variações aqui nos descritores, tá? E aí, basicamente, você utilizando a percepção de esforço da sessão, que basicamente é a informação que você obtém entre 20 e 30 minutos após a sessão de exercício, tá? Então, você pode mandar um WhatsApp perguntando, ou o aluno, né, ele vai fazendo todas as atividades, né, de pós-treino, e aí você pergunta para ele, né? Então, multiplicado pela duração, você tem, então, esse índice de carga de treinamento, tá? Que seria, então, um representativo da intensidade versus a duração. Então, aqui o cálculo, né, um exemplo seria 55 minutos de atividades a uma percepção de esforço de 6, né, como um todo, tá? Então, seria 6 vezes 55, seria 330 unidades arbitrárias. Um parênteses importante é por que fazer 30 minutos depois, não imediatamente após? Porque existe uma discussão em relação a isso, que quando você avalia imediatamente após, imagina uma sessão de 30 minutos, de 55 minutos aqui, né? Então, se você avaliar imediatamente após, o que você vai ter? Você vai ter que o que foi a intensidade final, ela tenha um peso maior nesse valor que o aluno vai reportar. Então, se tem um treino que oscila, e no final ele termina em alta intensidade ou baixa, então essa informação final ela vai sofrer impacto. Tá? Então, por isso que a gente avalia isso um tempo depois da sessão, geralmente entre 20 e 30 minutos. Então, com isso, o que a gente pode obter? Né? Então, você tem condição de fazer uma avaliação da carga de treino, carga semanal de treino, né? Pelo método da percepção de esforço da sessão. E assim você tem uma ideia, então, de como estão os esforços ao longo dos dias, e aí fazer as adequações, né? Aqui, então, você veja, tem um treino mais forte na terça, aí depois você pode, né, um treino mais fraco, depois vai subindo, aí diminui, aí faz um treino mais forte, e assim vai, tá? Então, em resumo, né, a gente pode usar a percepção de esforço para algumas finalidades, né? Então, o primeiro, monitorar a carga interna, percebida, e compará-la à carga externa, planejada. Então, por mais que você planejou uma carga leve, mas se o seu aluno está percebendo aquilo como uma carga pesada, né? Então, você pode fazer esse tipo de adequação e adequar, né, a um meio termo ou aquilo que você precisa, né, efetivamente, que o aluno esteja percebendo. Né? Então, o método da percepção do esforço da sessão é uma forma simples, né, de acessar a magnitude da carga interna em função da carga externa planejada. Tá? Desse modo, permite comparar entre o que foi prescrito pelo treinador e o que foi percebido pelo atleta ou pelo aluno.
garantir que a periodização está sendo seguida apropriadamente, né? Então, às vezes você está achando que a carga ela não está aumentando muito, mas a percepção do esforço está aumentando, e com isso o teu aluno tende a ter uma possibilidade de entrar num overtraining, por exemplo, né? Detectar quais atletas e alunos, né, não estão respondendo ao estímulo adequadamente e fazer, né, um estudo mais específico, né, para conseguir, então, mudar essa realidade, né? Então, existem alunos que, de fato, eles precisam de outros tipos de estímulos, né, e precisam modificação no próprio sistema de treino, e com isso você consegue, então, identificar mais claramente. Monitorar a carga de treino individualmente ou coletivamente, então, facilita muito, né, as outras proposições, a gente orienta a pessoa a usar a percepção do esforço. Nesse caso, a gente pode, além de orientar, então, por exemplo, faça o treino, percepção de esforço tal, e aí você vai acompanhando se ele está dentro daquela zona de intensidade almejada. Agora, imaginando muitas pessoas, né, a percepção de esforço da sessão também te possibilita identificar isso, né, fazer essa avaliação mais de maior número de pessoas. Monitorar o processo de reabilitação de atletas lesionados, por exemplo, de pessoas que estão em lesão, né? Então, a percepção desse esforço permite ao treinador avaliar a carga interna durante o processo de recuperação, garantindo a progressão adequada das cargas externas. Então, sem você abusar da carga externa e ignorar a carga interna, principalmente nessa fase mais delicada, tá? Então, da percepção de esforço era isso. E agora falando um pouco, né, do tema que é a progressão de treino, né? Então, a gente falou bastante das variáveis, né, como manipular, quais são os focos, mas vamos imaginar que você vai ter que fazer uma progressão, né? Então, como que você pensa essa progressão? Então, existe uma classificação em diferentes níveis de estágio. Então, estágio inicial de condicionamento, estágio de melhoria do condicionamento e fase de manutenção do condicionamento, tá? Então, essas 3 fases, elas são pensadas para justamente ajudar a gente a pensar como distribuir a carga ao longo, como realizar a progressão ao longo do tempo, né? Aqui, então, um resumão, né, dessas recomendações de progressão do exercício aeróbio. Então, é interessante que o primeiro ponto é aumentar a duração, né? Eu diria frequência e duração. Então, aumentando a duração do exercício, da sessão do exercício entre 5 e 10 minutos a cada 1 a 2 semanas, ao longo das primeiras 4 semanas a 6 semanas. Tá? Então, vejam que a duração, ela é um ponto central dentro do processo de progressão. E aí você vai, logicamente, essa é uma orientação geral, você vai justamente adequando, né, fazendo esse processo ao longo do tempo, de acordo com a resposta do seu aluno, né. Aí, em seguida, você pode aumentar a frequência especificamente e a intensidade, né. Então, aumentar a frequência e intensidade da sessão, assim, bem de acordo, né, o teu aluno tolere, né, nas próximas 4 e 8 meses. Então, vamos lá, aumentou na sessão de exercício, 5 em 5 minutos, ele chegou ali a realizar, nesse período, ele já consegue fazer os 30, 40 minutos de sessão, né, em intensidade moderada, e aí você já consegue, então, né, se caso ele não consiga fazer intensidade moderada, então, o objetivo, você vai aumentar a intensidade leve até esse período, até esse patamar, né, de 30 a 40 minutos de duração da sessão. E aí, você chegou nesse ponto, você pode, então, partir para aumentar a frequência. Bom, então ele fazia quantas vezes na semana? 1, 2, 3 vezes? Então, a ideia é chegar até uma meta ideal de 5 vezes na semana,
que não necessariamente precisa ser seguida à risca, né? Mas o mais próximo daquilo que ele tem disponibilidade, né, máxima, né, de disponibilidade. Se ele falar que ele tem 4 vezes na semana, então teu alvo vai ser 4 vezes na semana. E aí, sim, pensar na intensidade, né, que vai estar casada com a frequência. Por que eu falo isso? Por causa que quando você aumenta muito a intensidade, se você aumentar a frequência, né, ele vai fazer todos os dias da semana, então a recuperação dele precisa ser avaliada, né, se ele está conseguindo recuperar adequadamente. E aí sim você vai, então, manipular a intensidade, quer dizer, se ele já faz um tempo legal, né, da sessão, ele já consegue fazer na frequência adequada para aquilo que eles têm disponibilidade, então a intensidade pode ser, então, um próximo passo e gradualmente aumentando ao longo do tempo nesse período de 4 a 8 meses. Aqui tem um outro ponto, que é o indivíduo deve ser monitorado qualquer efeito adverso, né, no processo de aumento do volume, né, e diminuir, né, fazendo ajustes, né, deve ser feitos caso o exercício não seja adequadamente tolerado. Então, quais são os sinais e sintomas? Ele está com dor muscular tardia excessiva, né, ele está sentindo muito cansado, né, ele não está conseguindo manter o desempenho dele, então aí você reduz e mantém você pode voltar a manipular a variável que você mudou, seja a frequência, intensidade ou duração, né, para um valor abaixo daquilo que você tinha proposto e verificar como ele responde, se ele se adapta, às vezes ele precisa de mais tempo, né, nessa fase, né. Então, aqui, o Colégio Americano, ele traz isso, né, nas suas recomendações, primeiro que o processo de nível de evidência, né, dessa recomendação é evidência B, quer dizer, é uma evidência que tem bastante artigos, né, e dados que suportam isso, né, que basicamente a progressão gradual do volume do exercício deve ser ajustado baseado na duração, frequência, intensidade, né, de forma razoável até o objetivo do aluno, né, e buscar a manutenção até esse objetivo ser alcançado, né. Então, essa é uma proposta que a gente deve compreender e fazer as adequações de acordo com a nossa realidade, né, para cada aluno. Além disso, né, existe o progresso, ele pode consistir no aumento de qualquer um dos componentes que eu comentei anteriormente para vocês, né, lá do FIT, né, bem como de acordo, conforme a tolerância do indivíduo. De novo, a tolerância como aspecto importante, porque às vezes a gente foca, né, na meta e esquece de ponderar conforme o aluno, fica puxando o aluno para cima, mas às vezes é importante, né, seguir o ritmo do aluno, né? Se a pessoa não está tolerando a progressão de forma com uma fadiga desproporcional, dor muscular tardia, né, isso pode ser necessário uma diminuição do volume. Tá? Então, né, basicamente reforçando aquilo que eu acabei de falar. Aqui, então, tem as divisões, né, um quadro resumindo tudo, né, as formas de você fazer a progressão. Então, eu noto que existe muita dificuldade de pontuar o ponto de partida, né, da onde o aluno vai sair. Então, vejam que para um indivíduo iniciante, olha só, a primeira semana, lento, caminhada fácil, num ritmo, né, com poucos minutos, né, então aqui, ó, caminhada num ritmo
né, que envolvendo esforço leve, ó, 3 a 4 por 10 minutos, pelo menos 2 vezes na semana, 20 minutos por cada dia, até 3 dias por semana, né, semanalmente o total deve ser mais ou menos 60 minutos. Percebam que a parte do treino, efetivamente, ela é suave, né? Então, quer dizer, um volume total de 20 minutos semanais, intensidade começando leve, né? 10 minutos, depois 2 vezes na semana subir para 20 minutos. Então, você vai evoluindo. E aí a volta calma, né? Mesma coisa, né? Leve, lento, devagar, fazendo poucos minutos de volta calma. Então, tanto o aquecimento quanto a volta calma com esse perfil. Aí a gente começa na progressão, né? Tem uma recomendação mais genérica que traz o quê? Cada semana adiciona 10 minutos né, semanalmente, né, até atingir 100 minutos de atividade, né, ou seja, 20 minutos 5 vezes na semana, por exemplo, e aí manter essa duração e aumentar a intensidade nas próximas semanas, de leve, né, para moderado. Então, quer dizer, você percebe que existe um processo onde você sai de um ponto bem básico e vai progredindo com uma lógica, né? E aí, à medida que ele alcança esse patamar de forma confortável, né, essa intensidade, você pode continuar de 10 a 15 minutos por semana até ele atingir 150 minutos, que aí, assim, é a recomendação, né? Atingiu o nível de recomendação. Perceba que não é uma coisa trivial, né, atingir a recomendação. Então, existe até um processo aqui que a gente precisa obedecer. E aí, né, nas semanas finais desse estágio, né, caminhada, né, num ritmo que envolve nível moderado, né, de esforço, por 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes na semana, e depois, semanalmente, isso deve totalizar 150 minutos, tá? Então, esse é um exemplo, aqui tem os detalhamentos do intermediário, e aí quando a pessoa alcança já um nível estabelecido, já está uma fase já de mais de manutenção, né? Então, só para a gente fazer para vocês terem um parâmetro, então, aquecimento fácil, caminhada fácil de 5 a 10 minutos, e aí isso se mantém aqui, né, até o final. A mesma coisa para volta calma. O que muda aqui no estágio inicial do intermediário? Que ele já começa moderado, tá? E 30 a 60 minutos, de 3 a 5 vezes na semana, totalizando 150 minutos. Então, se a pessoa já está no nível intermediário, ele já começa 150 minutos, né? Depois, a progressão, continua aumentando a duração de 10 a 15 minutos por semana, até você alcançar 200 a 250 minutos de atividade física moderada, acumulada ao longo da semana, né? Outra opção é introduzir, né, atividades levemente vigorosas, né, curtas e vigorosas, como um jog, né, um trote, né, realizando num tempo, né, que deve ser, né, relativamente curto, né? Então, tipicamente 2 minutos de moderado e 1 para vigoroso, né? Então, você vai fazendo nessa proporção. E aí, quando ele chega nas semanas finais, né, a caminhada num ritmo que ele moderado, 30 a 60 minutos, né, de 3 a 5 dias por semana, totalizando 200 a 250 minutos de intensidade moderada, ou combinar moderado e vigoroso, né, em dias alternados. E, por fim, né, quando você já está num nível mais já estabelecido, então a divisão entre atividade física moderada e vigorosa, ela fica mais evidente, né? Então você tem ali, começa já em intensidade moderada, acumulando 200 a 300 minutos de atividade física moderada, né? E você pode, né, incluir de 100 a 150 minutos de intensidade vigorosa e combinar moderado e vigoroso em dias alternados. Então, quer dizer, é uma proposta bem acessível, compreensível de progressão,
tá? Onde você vai oferecer estímulos graduais para o seu aluno, começando com um nível iniciante, depois intermediário, e depois para níveis já mais estabelecidos, onde, obviamente, isso pode ser superado de acordo com o objetivo de cada um, mas pensando em saúde, né, a gente tem que levar em conta essa proposição aí. Aqui eu fiz um detalhamento de todas as variáveis, tá? Exemplificando possibilidades, né? Um exemplo prático, né? Então, por exemplo, estágio inicial, né, de condicionamento, pode fazer calistenia leve, né? Atividade aeróbica de baixo nível, né? De nível de intensidade baixa, né? 40% a 80% da capacidade funcional, monitorar a frequência cardíaca, sinais e sintomas, enquanto ensina o monitoramento da percepção do esforço. A duração do exercício depende do nível de saúde, da capacidade funcional do indivíduo, mas tipicamente iniciar com sessão curta para manter a motivação elevada, e normalmente 10 a 15 minutos de sessão são suficientes nessa fase inicial, como eu já comentei. Frequência inicial de aptidão, tipicamente 1 ou 2 dias por semana. E assim eu coloquei para todos, né? Tanto até os detalhes finais, né? A progressão, como deve ser feita, o nível de melhoria, o estágio intermediário, né? E a fase de manutenção, né? Que é o que eu mostrei para vocês ali também. Então, tá aqui uns exemplos para vocês, e é isso, né, uma forma de vocês pensarem como fazer a progressão do exercício aeróbio ao longo do tempo com os seus alunos, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.